Bom, vamos começar? Olá, muito bom dia a todos. Eu me chamo Patrícia Milk, sou diretora regional comercial na MV e vamos iniciar agora a primeira mesa do último webinar do ano realizada pela MV e empresas do nosso ecossistema. Vamos debater aqui o tema Saúde Digital em 10 anos, o que falta para se tornar realidade. E para falar sobre esse assunto, trouxemos um time de peso para este bate-papo. E bota peso nisso. Eu sou super suspeita para falar, afinal, além de ser o board da MV aqui hoje, são os meus chefes. Então, pensem na responsabilidade. Estão aqui comigo hoje Paulo Magnus, fundador e CEO da MV, Alceu Alves, nosso vice-presidente, Andrei Abreu, diretor corporativo de tecnologia, e para fechar a mesa, Jefferson Sadossi, diretor corporativo de mercado e cliente. Eu vou deixar vocês se apresentarem e dar um bom dia aí para a nossa audiência. Bom dia a todos e a todas, é um prazer enorme estar aqui, repartindo com vocês e aprendendo, buscando sempre olhar como será o futuro e como a gente consegue, no nosso dia a dia, impactar e construir esse futuro. Bom dia a todos. Jefferson. Opa, desculpa. Desculpe. Não, Eu estava por ordem das fotinhas aqui, não, vai, Alceu. vai, vai. Não, vai. Não, fica à vontade. Não, é que pela ordem aqui eu estou depois do Paulo, né? Minha Ah, então ordem, mas pronto. tudo bem. Não tem problema não. Pode falar, Jefferson. Fala. Só abre o microfone, Jefferson. Bom dia a todos. Essas coisas acontecem com quem faz ao vivo. Como a Patrícia falou, Jefferson Sadossi, diretor corporativo de mercado e cliente da MV. Um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouquinho, sobre como a gente tem olhado a transformação digital na saúde, tão importante para a sustentação do meio. Então, espero que a gente possa debater, aprender e compartilhar bastante conhecimento com todos vocês. Ao seu? Agora eu vou esperar, Patrícia, o comando aí. Bom dia pessoal, sejam bem-vindos. Satisfação falar aqui das tecnologias que a MV tem construído para digitalizar, ajudar na digitalização da saúde do Brasil, pensar do mundo. É um assunto super especial, super importante aqui para a gente debater nesse momento, né, que nós temos vivido da saúde no nosso Brasil, das necessidades que a saúde tem, né, e a gente trazer soluções que possam suportar o nosso sistema. Bom dia a todos. Também é uma Vai lá, satisfação estar aqui com vocês, né, para falar desse tema tão instigante, né, tão atual e tão futuro, né, da transformação digital. E a transformação digital brasileira, ela é um caminho essencial, porque nós vamos ter que enfrentar muitas variáveis, né? A variável da escassez de recursos, a variável da necessidade de sermos mais produtivos, mais eficientes, a variável da presença cada vez maior das doenças crônicas, né? E especialmente as questões que envolvem a segurança, a qualidade da assistência, e um ponto que é muito importante e que é uma responsabilidade social de todos nós, que é a redução da desigualdade do acesso ao serviço de saúde, né? E nós, da MV, estamos extremamente empenhados nisso. Nós temos uma responsabilidade, especialmente na condução do Paulo, né? Uma responsabilidade histórica com a melhoria da gestão da saúde na área brasileira, e certamente estamos renovando o nosso compromisso com o futuro, né? Num futuro de grandes transformações. É isso aí, Alceu. Bom, muito obrigada pela presença de todos que estão participando e hoje a conversa promete. Caso vocês tenham algum comentário ou dúvidas, é só deixar aqui no nosso chat, beleza? Mas agora, sem mais delongas, Paulo, para iniciar o nosso bate-papo, como presidente da MV, qual é a tua visão de longo prazo para a saúde digital no Brasil? E ainda, que papel a MV quer desempenhar nesse futuro e como pretende liderar essa transformação? Pessoal, esse
esse tema é um tema que me instiga muito. Eu, por natureza, eu sou um sonhador, eu sou destemido e eu acredito que um ser humano, na sua existência, ele tem que gerar legados. Eu diria que legados irreversíveis. E assim eu tenho conduzido a minha vida, minhas ações, enquanto executivo da MV e enquanto membro de uma sociedade extremamente desigual e numa área que é carente na grande maioria dos lugares desse país. Nós temos um país onde 70%, 75% da saúde é pública. E quando nós vamos para os mais longínquos lugares do nosso país, os mais distantes, nós temos uma imensa dificuldade de acesso da população aos serviços de saúde. Então, em toda a nossa trajetória, a gente sempre procurou encurtar os caminhos para gerar mais saúde para as pessoas, desenvolvendo tecnologias, garantindo que os recursos ou que a produção dos nossos clientes possam ser bem cobrados para poder fazer mais saúde. E a tecnologia, ela chegou numa condição de poder trazer para as pessoas, nos mais longínquos lugares independentes, são de serem SUS ou serem de operadoras, vinculadas a operadoras de saúde, a condição de poder gerar uma inclusão, uma enorme inclusão. Então, dentro do meu contexto de sonho, eu enxergo algumas coisas que são muito relevantes. Em primeiro lugar, eu acredito que nós podemos ser digitais em 10 anos. Mas antes eu queria fazer uma pergunta, Patrícia. Quantos minutos eu tenho? Tem, Paulo, uns 5 minutinhos. Bom, vamos diminuir o espaço. Então, vamos lá. Então, eu acredito muito que a gente possa ter, em 10 anos, a saúde digital. E para isso, a gente tem que pensar, nós todos, que estamos no dia a dia conectados com a situação de saúde, produzindo tecnologia e entregando a transformação digital. Agora, vocês imaginem o seguinte: por que eu digo que em 10 anos nós podemos fazer? Hoje, e dentro do ecossistema de saúde, seja da OMV, ou seja, com a soma de muitos outros players, nós já temos hoje pronto, temos modelos no mundo que estão prontos. Por que a gente não faz? E aí eu diria que eu poderia aqui também dizer e conectar vocês no sentido de como nós nos unimos para entregar essa transformação digital. Nós da MV já rodamos o mundo olhando os países que já são digitais. Israel tem o tamanho de um estado nacional, um estado do nosso Brasil. Ele é digital há mais de 30 anos. Por que nós não usamos exemplos como a pandemia, aonde as pessoas se juntaram para se cuidar, para usar tecnologia e melhorar todo o ecossistema digital? Por que nós não nos juntamos? O meu próprio fiz, mobilizei a MV para ir lá para o Rio Grande do Sul para ajudar na enchente. A gente, passando aí 8 ou 9 meses depois da enchente, a gente vê um lugar que é um pedaço grande do Brasil,
5%, 6%, que foi totalmente devastado. Há um mês atrás, eu estive numa palestra lá em Porto Alegre, muito bonita, lá no Moinhos de Vento. Eu tive condições de rodar nos mesmos lugares onde eu estive mais de uma vez, nas ruas de Porto Alegre, que estavam alagadas, que estavam cheias de lixo, as casas destruídas. Mas, passado 9 meses, não existe pouquíssimos rastros do que foi aquela mega catástrofe, a maior catástrofe que assolou o Brasil. Nós temos 3 gaúchos aqui nesse grupo aqui. A resiliência do gaúcho, ela é muito robusta. Será que nós não conseguimos construir em todo o ecossistema de saúde uma ação determinada, centrada na pessoa, para a gente construir uma mega transformação em 10 anos? Ontem nós tivemos aqui, nos últimos 2 dias, a visita da Secretaria de Saúde do Espírito Santo. Aí eles olharam os modelos que nós temos prontos, funcionando, que são, em especial, né, os hubs, onde tu bota N unidades e reparte os custos, captura sinergias, e tu tem um prontuário único, um cadastro único, com um benefício espetacular. Os adventos aí da nossa tão importante, o player mais novo e mais robusto de toda a história, que adentra o nosso meio e dizendo assim, ó, façam desse jeito que é mais rápido, eu consigo entregar mais qualidade, eu consigo fazer mais com menos, que é a inteligência artificial, que veio não para fazer parte, para liderar todas as transformações que são necessárias dentro do movimento de transformação digital da saúde. Então, eu diria para vocês, como cidadão, eu tenho um sonho de ter a saúde digital em muito pouco tempo. E aí eu também uso uma expressão que, às vezes, pessoas da minha idade, elas têm um pouco de dificuldade em estar decidindo por investimentos em tecnologias. Tecnologias não é na visão do Paulo, presidente da MV. Até o investimento em tecnologia, ele é o mais importante investimento de qualquer setor da economia. Semana passada eu botei a mão no vídeo do Jornal Nacional, no dia em que foi implementado o sistema brasileiro de pagamento, há mais de 35 anos atrás, no final da década de 80. Será que os bancos, que são tão que correm atrás, cuidam do nosso dinheiro para ganhar muito dinheiro, será que os bancos eles errariam em investir 5% da receita bruta em tecnologia? Eu desafio qualquer um dos nossos clientes que investem muitos recursos em equipamentos, em reformas, em novas unidades, que investam a metade do que os bancos investem em tecnologia. Então, venho aqui, Patrícia, Andrei, Jefferson, todas as pessoas que estão nos dando a honra de estar nos ouvindo, para desafiar todos. Como a gente se junta, cada um fazendo um pouquinho, e vamos olhar de trás para frente. Em 2035, vamos ter saúde digital. Nós já fizemos vários modelos que estão funcionando. Belo Horizonte, com quase 400 unidades de saúde, o estado de Goiás, com todos os hospitais numa base única,
A Unimed Sorocaba, que é um primor. O que tem em Sorocaba pode ser comparado ou é melhor que todas as experiências que eu já tive a oportunidade de conhecer no mundo inteiro. Se já nós temos pronto, por que a gente tem tanta dificuldade de copiar, se juntar e fazer? E olha, estou propondo 10 anos. Poderia sim ser feito em muito menos tempo. Mas será que nós vamos conseguir? Depende desse exército de pessoas que eu estou buscando trazer para junto de nós, para a gente fazer aquilo que é bom para nós, que é bom para o Brasil e é especial para as pessoas que muito precisam. Obrigado, Patrícia. Passei 2 minutos. Tranquilo. Muito bom, Paulo. Transformar a saúde digital é um desafio, mas é uma proposta que realmente, né, irá mudar a nossa experiência enquanto paciente, cliente, usuário, gestor, fornecedor. Então, realmente é necessário, é super importante, a gente precisa avançar muito, né? Alceu, sabemos que a saúde é uma área com muitas oportunidades de inovação, mas também de grandes desafios. Quais mudanças você acha que são necessárias para atingir essa ideia que o Paulo nos trouxe? Ok. Bom, eu vou procurar responder essa questão, e em cima do que o Paulo colocou, através de uma figura que é fundamental em todo esse processo, que é a liderança, né? E vou analisar os desafios que as lideranças têm, porque se as nossas lideranças não tomarem a frente, né, de decidirem pela transformação digital, né, como um meio fundamental para que a gente alcance os grandes objetivos do sistema de saúde, das instituições de saúde, realmente nós vamos andar com mais vagar. Então, através dos papéis da liderança dentro desse processo, eu quero passar por esses desafios. Certamente, né, o primeiro deles é que nós precisamos de lideranças que tenham uma visão inclusiva a respeito de tecnologia. E o que é uma visão inclusiva de tecnologia? É entender que tecnologia é meio, e é meio para se executar uma estratégia de negócio, né? Para se executar uma visão estratégica do que nós queremos. E a tecnologia, ela é uma ferramenta poderosíssima para sustentar qualquer estratégia, mas a instituição tem que ter a sua estratégia, né? Isso é fundamental. Quando o Paulo falou na questão da Unimed Sorocaba, é isso. O que a gente vê muito forte lá? Uma grande visão estratégica e uma tecnologia poderosa sustentando essa visão estratégica. Então, as nossas lideranças precisam ter uma visão de estratégia de negócio muito forte. O segundo grande desafio, no meu entendimento, é uma coisa que todo mundo fala. Eu até recentemente estava numa palestra em Curitiba, e quando eu ouvi alguém dizer que nós precisamos voltar a colocar o paciente no centro. Eu até brinquei dizendo quem é que tirou ele de lá, tá? Porque nós da área da saúde vivemos fundamentalmente para os nossos pacientes. Então, a tecnologia, as nossas lideranças precisam colocar o cliente no centro da utilização máxima da tecnologia, buscando eficiência, buscando produtividade, né? Esse é um outro ponto fundamental. A outra questão as nossas lideranças precisam entender que as grandes decisões precisam ser tomadas em cima de dados, né? E nós não temos mais como analisar dados, né? Como gerenciar dados a ponto de uma grande decisão sem que a gente tenha, né, os nossos processos sustentados por transformação digital. Alguém disse isso, eu estou repetindo o que eu ouvi, alguém disse o seguinte: em Deus eu acredito, para os outros tragam os dados. Outro ponto que é fundamental e super moderno é o desafio do uso da inteligência artificial, né? Especialmente nas análises preditivas, no desenho de processos mais eficientes, mas especialmente, e muito especialmente, o uso da inteligência artificial para sustentar a decisão clínica, né? Também, não só pelas questões de assertividade, mas também para que nós possamos liberar
os nossos profissionais que estão lá diretamente no atendimento dos pacientes de muitas burocracias, né, que eles são submetidos hoje. E não há uma outra forma. Nenhum hospital vai colocar um batalhão de gente para fazer isso, porque isso aumentaria enormemente o custo fixo de instituições que já são pressionadas, né, pelos seus custos, né, a não ser que a gente faça isso através de tecnologia. Então, a tecnologia, além de tudo, ela vai ser libertadora do nosso time assistencial, né, para que eles tenham mais tempo para realmente fazer aquilo que é a sua grande função, que é investir no atendimento dos pacientes. A outra questão é o investimento maciço em telemedicina, sabe? Nós precisamos disso, nós somos um país muito desigual, nós temos regiões onde as pessoas têm têm uma dificuldade extremamente grande para acessar serviços de saúde. Não tem sentido que a gente não use a telemedicina em larga escala para permitir que essas pessoas tenham, pelo menos, o acesso inicial, né? Nós precisamos de lideranças que entendam a questão da segurança e da ética no uso de informações, né? Nós temos, recentemente, o Paulo participou de um grande evento aí falando de segurança, né? A gente precisa entender que, na medida em que os processos mudam para o ambiente digital, a gente precisa entender que aquelas pessoas que gostam de fazer o mal também vão migrar suas ações para os processos digitais. E, portanto, nós precisamos, tá? E não tem como, a gente não tem como fazer isso sem investimentos importantes, nós precisamos preparar, as lideranças precisam preparar suas instituições para um ambiente de segurança, tá? A questão, por exemplo, nós precisamos de lideranças que pensem na questão do prontuário único, né? Há quanto tempo? Eu estou há 49 anos na área da saúde. Nos últimos 10 anos, nós tivemos 13 ministros. 13. O que mostra que nós não temos políticas de saúde, nós temos medidas de saúde, né? E os 13 prometeram que nós teríamos um prontuário único. E os 13 prometeram que nós teríamos uma coisa que é fundamental aí, que é a questão da interoperabilidade. O Paulo vive falando isso, né? E, no entanto, a gente não tem interoperabilidade, né? E nós não temos um prontuário único. Isso fragmenta a assistência e, além de fragmentar, gera um custo altíssimo, né? Com a realização, especialmente, de muitos exames totalmente desnecessários, porque o médico que está olhando hoje, examinando o paciente hoje, muitas vezes nem sabe que ele fez uma ressonância num dia anterior, né? E a prática que precisa sustentar tantos serviços, né? Também a gente sabe, às vezes o paciente chega com uma sacola de exames, né? O médico olha e ainda diz, olha, não, eu quero fazer nesse aqui, que eu confio que é nesse aqui. Então, nós ficamos reproduzindo, superpondo, né, serviços de saúde de uma forma muito grande, de um lado e de outro, a gente tem dificuldades que as pessoas acessem a serviços de saúde. Nós precisamos de alguém que seja dono de uma política de saúde verdadeira e que banque a questão do prontuário único, né? Outro grande desafio é a questão nós trabalhamos, boa parte das instituições trabalha com infraestrutura limitada. E isso tem tudo a ver com o que o Paulo colocou, que é um grande desafio. É preciso entender que nós precisamos investir mais em tecnologia, né? Talvez quem está nos assistindo, assim, puxa, vocês são de uma empresa de tecnologia, estão dizendo isso. Mas não é por interesse, né? Exatamente por ser uma empresa de tecnologia e entender o quanto isso é importante em termos de futuro para a segurança, para a ética do uso de informações e, especialmente, né, para o exercício da qualidade assistencial das nossas instituições, né? Nós ainda vamos ter, as nossas lideranças precisam trabalhar isso, né? Que é o treinamento e a capacitação das pessoas. Esse é um grande desafio. Minha gente, veja o seguinte, não dá para chegar numa instituição acostumada a trabalhar de uma forma e, de repente, tu chega e instala uma tecnologia e achar que todo mundo está alfabetizado naquela nova tecnologia. Não é assim, as pessoas precisam aprender, elas precisam ser treinadas. E uma boa liderança precisa dizer o seguinte, tá?
A política da nossa instituição é de transformação digital. Não resistam a isso, né? Quem resiste à transformação digital, né, quando a liderança é forte e coloca dessa forma, está trabalhando num processo que não é mais dessa instituição. E, portanto, a gente precisa ensinar as pessoas a trabalhar nesse novo modelo. Não dá para instalar tecnologia e permitir que a estrutura toda, na medida que a tecnologia vai mostrando os defeitos da gestão, fique contra, dizendo que o problema é só de sistema, sabe? Então, e boa parte das pessoas que reclamam do sistema, fundamentalmente, é porque elas não conhecem como é que funciona o sistema. Então, o processo de educação em transformação digital, ele é absolutamente fundamental. E, no fundo, para encerrar aqui a minha primeira participação, é, esses desafios todos, né, consolidados num papel fundamental da liderança, significa a combinação de uma visão estratégica, uma visão de inovação tecnológica e com foco, né, fundamentalmente no ser humano, deixando muito claro que o foco no ser humano é preparar as nossas pessoas para a transformação digital, e o outro foco é tudo gira em torno, né, de nós darmos uma segurança e uma assistência de mais qualidade para os nossos pacientes. No fundo, o que a gente quer é um sistema de saúde que é sustentado pela transformação digital, que seja mais eficiente, mais acessível para a população, porque isso é uma questão de justiça social, e seja mais sustentável para as instituições que prestam os serviços de saúde. Perfeito, Alceu. Eu super acredito também que é a liderança que vai impulsionar essa transformação. Se não tiver uma liderança forte, as pessoas não se movimentam, né? E aproveitando aí o gancho, eu estou vendo aqui no nosso chat que tem vários clientes aqui nossos, né, que estão aí liderando essa transformação digital, já estão fazendo isso na prática hoje, então, primeiro agradecer a eles que estão prestigiando, o Márcio do Lago, que também me avisou aqui no WhatsApp que a gente estava com o chat fechado. Bom, mas é um longo caminho, né, Alceu? Todos esses pontos que tu trouxeste, eles são fundamentais, mas é um longo caminho. E dentre todos esses desafios, nós temos também algumas barreiras que são as barreiras tecnológicas, né? Para atingir aí essa almejada maturidade digital nas instituições. E eu pergunto para o Andrei, quais pontos, Andrei, você enxerga que são os principais desafios para concretizar a saúde digital nessa próxima década e como vocês, nós, da MV, estamos trabalhando para superá-los? Legal, Patrícia. O Paulo falou um pouco do ATM lá, né? Do Sistema de Pagamento Brasileiro, e quando os bancos surgiram, né? Alceu falou um pouco da questão da liderança, como isso é importante, né? A liderança, o conhecimento das pessoas em relação à tecnologia, enfim, para poder viver nesse mundo digital. Quando a gente olha, a pandemia de Covid-19 trouxe uma série de problemas, mas ela trouxe acelerou uma série de evoluções. Uma delas é a digitalização da saúde, né? Quando a gente olha hoje o empoderamento das pessoas em relação à sua saúde, está aumentando a cada dia. Está chegando ao nível do empoderamento das pessoas em relação aos seus dados bancários, né? Comparando um pouco a questão do banco, né? O Paulo falou de Israel, e quando a gente olha outras potências e outros países no mundo, a Estônia, hoje 99% dos dados são digitalizados, né? A gente olha a Dinamarca e Canadá, a gente está falando aí de um processo de telemedicina muito forte, né? O Canadá tem mais de 75% dos médicos utilizam um sistema integrado de saúde. O Reino Unido lançou recentemente o NHS digital, né, buscando juntar tudo isso, né? E aí, na linha do que o Alceu falou de dados, né, o Reino Unido tem investido demais em inteligência artificial, porque a única forma de a gente tratar um volume gigante de dados é com inteligência artificial. A gente não consegue aqui, dentro das capacidades humanas, tratar muita audácia nossa achar que nós, enquanto humanos, conseguiríamos, sem a ajuda de alguma tecnologia, a quantidade de dados que são gerados. Mas no Brasil, quando a gente olha, né, voltando para o nosso mundo aqui, nós temos grandes desafios, como você colocou, como o Paulo colocou, né? Um deles é a acessibilidade, a inclusão digital.
Hoje, diferente de países menores, o Brasil é um país com proporções geográficas muito diferentes dos outros países. Ele é muito grande, né? Quando a gente olha Israel, 4 milhões de habitantes, é o tamanho de Belo Horizonte, né? Então, assim, é um país pequeno perto do que é o Brasil. Então, a nossa infraestrutura tecnológica para suportar a digitalização ainda é um grande problema no nosso país. Aí a gente enfrenta isso de forma desproporcional quando a gente olha o tamanho do Brasil. A interoperabilidade e a integração dos sistemas, né, que são coisas distintas quando a gente fala de interoperabilidade, quando a gente fala de integrar, não é só integrar, é interoperar o dado, né? O dado está passando de um contexto de um sistema para outro, né? Ele está passando de um contexto de uma visão onde eu estou com o conceito de dentro do hospital e fora do hospital. Isso é interoperar, né? É a gente levar o dado por toda a cadeia de valor da saúde, né? E a interoperabilidade, quando a gente olha para os sistemas de saúde, não é só o sistema público, né? Alguém falou do SUS digital. A grande questão é que a gente precisa integrar a saúde pública e privada, né? Se a gente quer realmente ter uma saúde digital, né? E um país digitalizado quando o tema é saúde. E aí vem um grande ponto. Quando eu digitalizo, eu tenho a questão da privacidade e segurança dos dados, né, que é o seu bem colocou. A LGPD está aí, né, tem feito, tem gerado, né, uma onda importante de padronização e de consciência das pessoas em relação aos seus dados, ao empoderamento do paciente em relação aos seus dados, mas também para as instituições em relação ao cuidado com a segurança da informação, né? Porque a gente passa a trafegar os dados dentro de um contexto um pouco mais aberto do que era só o contexto da instituição. E, por último, né, o último desafio que eu coloco, Patrícia, é a liderança. Realmente é o conhecimento das pessoas em relação à tecnologia. Enquanto nós acharmos que a tecnologia vem para nos substituir de alguma forma, né, a gente vai continuar brigando contra a tecnologia, né? Nós precisamos utilizar a tecnologia como nossa aliada nessa luta, né, contra um sistema que não funciona mais para o tamanho da nossa população, um sistema que não funciona mais para a realidade financeira, inclusive, das instituições, né? Cada vez está mais difícil das instituições se sustentarem com o sistema que a gente tem hoje. E muitas vezes o investimento em tecnologia pode parecer um custo, mas na realidade ele é um investimento que vai gerar performance, né? E o gerar performance é que vai trazer para a instituição a condição de ela evoluir, né? E equilibrar as suas contas, inclusive. Então, eu acredito que esses são os grandes desafios, né? A MV tem trabalhado em tornar esse ecossistema mais fluido, se eu posso falar, né? Então, o nosso objetivo, as nossas soluções a gente tem trabalhado elas para que elas tornem esse sistema mais fluido, seja na interoperabilidade entre os nossos sistemas, e não só entre os nossos sistemas, mas entre o conceito do inpatient, né, e o outpatient, que é o paciente dentro e fora do hospital, essa jornada integral da saúde, onde eu pego meu dado na minha casa, do meu wearable, né, e isso está integrando com a minha informação dentro do hospital, e eu volto para o consultório e eu tenho todo o meu histórico clínico, não preciso fazer exames duplicados ou sobrecarregar o sistema de saúde, né, com uma série de procedimentos que já estão lá e que, de alguma forma, já foram processados e o meu médico pode utilizar como insights para poder trabalhar melhor a saúde. Então, essa fluidez é um ponto que a gente tem trabalhado de uma forma muito intensa, né, dentro das nossas tecnologias. E o ponto principal é entregar uma solução que faça essa interoperabilidade, né, Patrícia, com fluidez, mas com segurança. Então, esse é um ponto que nós temos investido demais, que é como tornar os nossos sistemas, não só os nossos sistemas, mas o sistema, que o sistema não é só a tecnologia, né? São as pessoas que se envolvem na tecnologia, mais seguro. Porque a grande questão é assim, se você for olhar boa parte das invasões que a gente vê, né, dos ransomwares que ocorrem em hospitais ou em outras instituições, eles partiram de uma pessoa, certo? Da fragilidade que se teve muitas vezes no computador pessoal de uma pessoa, num e-mail que você clica de um phishing, né? Ou uma senha fraca que eu utilizo, né, para poder proteger os meus dados. Então, a gente está falando do sistema como um todo.
Então, mais do que investir em tecnologia, nós temos investido muito em segurança, em conscientização dos nossos clientes em relação à segurança, né? E para finalizar esse processo, né, que eu estou colocando para você da jornada integral, a gente não poderia deixar de falar de como a gente vai utilizar e tem utilizado, né, a inteligência artificial para ajudar nessa jornada. Porque a inteligência artificial, ela não vem só para poder, de alguma forma, automatizar um outro processo. Ela vem para realmente ser um assistente de apoio ao profissional da saúde. E se nós entendermos dessa forma, né, porque a gente fala da inteligência, a gente fica com medo dela, mas todo mundo usa aqueles robôs aspiradores em casa, não é verdade? Todo mundo usa, Com certo? Todo mundo quer certeza. usar a tecnologia ao favor, mas na hora de dizer, não, mas aqui é os meus dados e tal, então eu não vou dar os meus dados para a inteligência. Essa grande questão é que a inteligência artificial é a chave para a gente poder resolver toda essa equação, né? Sem uma inteligência que nos ajude a acelerar a análise desses dados e mais, que ajude a tornar a relação médico-paciente, voltar a tornar a relação médico-paciente mais humana, né? E menos digital, porque o médico na consulta muitas vezes ele tem que ficar digitando as coisas que o paciente fala, e isso gera um afastamento nessa relação, né? Porque a burocracia do médico acaba realmente gerando não só afastamento, mas gerando um burnout para o médico. Então, a inteligência artificial ela vem para ajudar o médico, para ajudar o profissional de saúde e para nos ajudar enquanto pacientes. Porque você pensa assim, ó, o paciente, quanto mais empoderado, mais ele vai discutir, né? É aquela história, eu vou para minha consulta médica, mas eu já falei com o doutor Google antes, né? Com o chat Uhum. GPT, né? Então, eu vou levar lá para a consulta. Não, doutor, o senhor está dizendo que eu tenho que tomar esse remédio, mas o chat GPT disse que não é assim, não, que eu deveria tomar outro remédio. Então, o desafio do médico está cada vez maior, né? E se a gente não der Com alguma certeza. forma de ele rapidamente ter respostas claras, né? E um apoio para poder responder essas questões e poder trabalhar na rotina dele de uma forma mais leve, mais fluida, a tecnologia de nada vai adiantar. Então, é nessa linha que a gente tem trabalhado. Eu acredito que a gente tem evoluído demais enquanto a gente fala de saúde digital no Brasil, né? As instituições estão muito mais conscientes em relação à necessidade de digital, mas os desafios ainda são grandes em relação à infraestrutura, em relação à interoperabilidade, em relação à liderança, que é o principal ponto e que o seu colocou muito bem aqui. Perfeito, Andrei. Atrelar o conhecimento, eu acho que o conhecimento também é a base de tudo, liderança, perfeito, mas o conhecimento também é a base de tudo para realmente aquilo que tu falaste, né? Tornar o processo mais fluido. Porque eu costumo falar isso para os nossos clientes, né? Aí me vê uma empresa que nós temos um time com bastante conhecimento, né? Expertise na saúde, nós desenvolvemos softwares, mas o sucesso de um projeto, uma implantação de um projeto, de um software dentro de uma instituição, depende também muito do engajamento das pessoas, né? Do time que está lá configurando uma tabela, fazendo um treinamento. Então, realmente é um super desafio. Essa barreira tecnológica é um super desafio, mas são as pessoas aí que vão tornar o processo mais fluido, né? Eu vou aproveitar, eu já vi algumas perguntas ali no chat, pessoal, no final, se sobrar um tempinho, eu vou pegar algumas perguntas aqui para os nossos convidados, para eles responderem, tá? Mas só para a gente seguir aqui, porque o Paulo vai precisar sair um pouquinho antes. Então, no final, a gente responde aí as perguntas de vocês. Então, falamos sobre alguns desafios, né, que podem ser encontrados ao longo dessa jornada. Afinal, é uma mudança importante nas instituições de saúde. Mas, claro que também temos muitos resultados positivos quando essa transformação é realizada. Então, eu queria saber do Jefferson, como você vê a relação entre a evolução tecnológica e a melhoria na eficiência dentro das instituições de saúde? E na tua opinião, Jefferson, quais são os principais benefícios tangíveis que a MV já observou acompanhando seus clientes aí no dia a dia? Bom, Patrícia, eu acho que o Paulo, Alceu e o Andrei já fizeram algumas provocações sobre o tema aí dessa transformação que é necessária. Eu tenho falado nas palestras que eu faço, nos eventos que eu participo, e tenho provocado o meio numa linha de que eu não sei por que a gente resiste tanto à tecnologia, quando no dia a dia todo mundo já aderiu a ela, né? Porque todo mundo hoje já tem
seu celular na palma da mão e, como o Paulo falou, já faz toda a sua movimentação bancária via um aplicativo e ninguém tem medo de trafegar o dinheiro pelo aplicativo, né? Todo mundo já pede um Uber, todo mundo já compra uma comida pelo iFood, todo mundo assiste um filme no Netflix e assim por diante. Então, todos já aderiram ao movimento tecnológico, mas quando é no segmento da saúde, tem sempre uma resistência maior, né, da aplicabilidade disso tudo. E eu vou ser um pouco sucinto nessa minha primeira fala, Paty, e vou dizer o seguinte, eu vou trabalhar com números, porque eu acho que o número ele mostra com mais clareza o que é a jornada digital aplicada. Nós temos clientes, né, vários clientes dentro dessa jornada, em especial o Paulo citou a Unimed Sorocaba, que é um grande case, um grande modelo aplicado. Hoje nós já temos ali a Unimed Campos, que é uma grande referência também, né, Patrícia, em jornada digital. Temos a Inova Saúde em São Paulo, que tem 3 hospitais públicos, né, com jornada digital 100%, em base de dados única, prontuário único. Eu estou 20 anos no segmento e sempre escutei dizer que era muito difícil fazer isso no público. E nós temos 3 hospitais públicos com jornada digital 100%. O que diferencia? Passa pelas pessoas e pela vontade de fazer mesmo, gente. Assim, não tem jeito no final do dia, são pessoas, são processos e um pouco de vontade de fazer. Até brinco, né? Porque tem alguns clientes que dizem para mim, Jefferson, o que eu preciso para ser igual Sorocaba, igual Campos, igual a Inova? Eu digo, é simples, é só tu fazer a mesma coisa que ele, porque a tecnologia que tu usa é a mesma, né? Mas tu está disposto a se inserir no contexto, né? Gastar o tempo que eles gastam para aplicar a jornada. É, essa talvez seja a grande diferença, e aí a gente volta para o tema pessoas. Mas voltando para a minha pauta principal, Paty, eu gosto de falar de números, né? E aqui a gente tem números publicados por um dos nossos clientes que tem a jornada 100% digital, que é a Unimed Sorocaba. Quando todo mundo diz que é bem difícil aplicar a tecnologia na área da saúde, a Unimed Sorocaba hoje já tem 60% dos seus agendamentos sendo feitos totalmente de forma digital. Quando todo mundo diz que isso é impossível, a Unimed Sorocaba hoje tem autoatendimento de pacientes agendados em 80%. Ela tem 81% dos seus pacientes que chegam no pronto-socorro já chegam com pré-atendimento e com seu atendimento feito, né? Isso levou com que a Unimed Sorocaba tivesse um tempo médio de atendimento que era de 15 minutos para 1 minuto no tempo de espera do paciente. 1 minuto no tempo de espera com a automação do processo. Dessas 23 mil consultas mês que são agendadas lá, grande parte são de pacientes que têm acima de 50 anos de idade, quando todo mundo diz que a dificuldade é aplicar para pacientes mais idosos. Eles cresceram a carteira deles em 58% o número de pacientes, sem aumentar o custo da operação deles. Eles tiveram uma economia no ano de R$ 2.430.000 somente aplicando o agendamento online, em contrapartida de ter um call center. A sua área de autorização de guias hoje é totalmente automatizada e eles aumentaram 53% do número de guias geradas na sua operação, sem aumentar R$ 1 de custo na sua operação. Tiveram, com esse processo de agilização do atendimento, R$ 1.225.000 no ano em redução de custo no atendimento de pronto-socorro. Tiveram R$ 380.000 de economia com soluções que eles gastavam para guardar legado. Eles gastavam R$ 380.000 mês só para guardar legado, né? E, por fim, tiveram R$ 1 milhão de economia ano, não gastando com impressões de papel e guarda de papel. Essa brincadeira toda gerou para a Unimed, em um ano, R$ 5 milhões de economia. Num segmento de saúde, onde a gente fala que os custos são hoje o maior ofensor da operação e viraram o grande desafio de sustentar o meio, eu acho que qualquer instituição de saúde que está aqui participando conosco gostaria de ter uma economia de 5 milhões no ano para aplicar a melhor tecnologia. E o maior disso tudo, gente, o NPS da instituição, que é o nível de satisfação do usuário da Unimed, aumentou em mais de 50%. Será que a gente não quer, de fato, reduzir os nossos custos e melhorar o nível de satisfação das nossas pessoas e dos nossos pacientes? Então, a minha provocação está baseada em números, os números são públicos, o case está posto, quem quiser conhecer, debater os números, a gente está aberto para discutir, e eu vou deixar aqui essa provocação positiva nesse sentido, Paty.
Perfeito, Jefferson. Eu sou fã desse nosso case, né? Eu já tive, não faz parte da regional que eu lidero, mas eu já tive oportunidade de vivenciar, de levar clientes de outras regiões do Brasil lá, e realmente é fantástico, o engajamento deles é altíssimo. Então, parabéns aí, time da Unimed Sorocaba. Eu vou só puxar aqui ó, um cliente meu, vou ter que trazer para um cliente meu aqui que está participando do chat, o Laerte, lá de Muriaé, falando que as colocações estão excelentes, né, e que todos os gestores precisam participar desses eventos. Então, é isso, né, é a liderança, como o Alceu falou, e começa por aí. Eu vou aproveitar o que o Paulo está aqui conosco ainda, né, e perguntar para ele, Paulo, tu tens aí muitos contatos diretos, né, com os gestores das instituições aí de saúde de todo o Brasil, e eu queria saber de ti se existe algum tópico que tu consegue apontar como o mais comum nas tuas conversas com eles, falando aí dos desafios, né, da saúde digital, da implementação da saúde digital. Patrícia, e todos, eu diria que era apenas uma decisão de percepção. Quantos anos, em quantos anos a Unimed Sorocaba virou o que é? Em quantos anos a Unimed Campos fez essa transformação? Nós estamos fazendo uma transformação gigantesca na Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. São 400, quase 400 unidades de saúde. Público, difícil, impossível. Estado de Goiás botou todos os hospitais numa base única, com aproximadamente, eu diria que quase 20 OS diferentes, numa mesma base, gerenciando 34 unidades. Quando se decide, as coisas avançam. Tivemos aqui na Fundação de Gestão Hospitalar 12 unidades numa base única, prontuário único. Aí eu perguntei, junto com isso tem uma CSC, né, que faz contabilidade financeira, recursos humanos. E eu perguntei, gente, quantas pessoas fazem essa gestão e essa organização dessas 12 unidades? Nós levamos na segunda-feira todos os gestores, os subsecretários do Estado do Espírito Santo para visitar a fundação. Aí quantas pessoas vocês têm aqui? São 4 grandes hospitais, outros menores, UPAs e companhia. 92 pessoas. Quantas pessoas cuidam do cadastro, que é uma das coisas mais importantes num projeto de transformação digital, centralização de prontuário, base única, cadastro, é os cadastros. Quantas pessoas vocês têm para tomar conta dessas 12 unidades? 6 pessoas. Então, quando a gente olha isso, o custo de talvez um único item possa ser capaz de pagar quase que toda a transformação. Quanto um hospital, uma unidade de saúde, um sistema de saúde, gasta de papel ou com a soma de papel, impressora, aluguel de impressoras e pessoas para fazerem esse processo. É claro que não é fácil a mudança de percepção. Cada um de nós e todas as pessoas, elas são conservadoras. Eu costumo dizer muito que quem decide tecnologia tem mais de 50 anos. E não é um usuário avançado de tecnologia. Se todos os nossos gestores, e o risco para nós é grande, né?
tivesse menos de 30 anos, nós teríamos essa transformação em 3 ou 4 ou 5 anos. Não tem nenhum projeto de qualquer magnitude que não possa ser feito em 5 anos. Em 5 anos, dá para fazer um estado inteiro, dá para fazer uma rede inteira, dá para fazer um sistema inteiro e dá para fazer um país inteiro. Decisões, mas acima de tudo, percepções. Investimento, não tem máquina, não tem. Gente, se existe uma instituição, existe parede, existe paciente, teve investimento para fazer, para construir aquilo. A receita do bolo, eu diria assim, o recurso mais importante, mais eficiente e norteador de estar bem ou estar mal, de ir para frente e para trás, é ter a tecnologia incrustada em todas as entranhas de uma instituição de saúde. Então, eu continuo trazendo, Patrícia, a minha convocação para todas as pessoas que estão envolvidas no sistema de saúde, que se juntem em prol dessa grande mudança e se juntem à dona da mudança, porque ou a gente se junta a ela ou ela engole a gente. Nós vamos nos próximos dias aí mostrar um pouco do que nós estamos fazendo com inteligência artificial, ou nós nos juntamos a ela, ou ela nos manda embora, ou ela assume. Ela já assumiu o bastão da decisão e cada vez mais ela vai ser mais importante. Então, o meu chamamento, vamos juntos. A gente conseguiu, em uma condição muito especial de investimento que me faz nesses últimos 15 anos, que é construir um ecossistema capaz de resolver todas as etapas da transformação digital. Se a gente for para o mundo, essas tecnologias talvez custariam 50 vezes mais do que a gente consegue entregar no Brasil. Então, gente, vamos junto, vamos se abraçar. Jefferson, parabéns pela tua filha. O Jefferson teve o prazer de formar a nossa Vicky no dia de ontem em medicina. Vai ser mais um ator, um soldado na sociedade do cuidar. Parabéns, meu irmão. Eu orgulho, muito orgulho dessa menina, orgulho de você por ter construído isso. Obrigado, gente. Obrigado, Paulo. Estamos recebendo aqui na sala do lado um pessoal que veio de fora, eu vou atendê-los, e o meu povo, acho que tem muito mais que contribuir, principalmente o Andrei, com as nossas inovações. Como é que a gente pode ajudar todos vocês? Ao seu, Jefferson, Patrícia, muito obrigado. Paulo, antes de tu sair, também queria te parabenizar pela tua energia, pela tua vontade de mudança, né, de liderar aí essa transformação digital. A gente vê a paixão nos teus olhos quando tu fala sobre isso. Eu acho que principalmente pelo teu inconformismo positivo, né? Que é só assim que realmente a gente muda as coisas, né? Como tu perfeitamente falaste, né? Quando se decide, as coisas avançam. Então, vamos torcer para que elas avancem aí nos próximos 10 anos, né? Obrigada, Vamos Paulo. fazer avançar. Com Torcer é certeza. torcedor. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ter a energia para juntar as energias. E eu tenho muito, eu tenho muito. Isso aí, isso aí. Vamos junto. Obrigado, Muito gente. obrigada, viu, Paulo? Obrigado, Paulo. Bom, continuando aqui, eu também queria aproveitar a experiência, né, do nosso vice-presidente ao seu. Tu gostaria de acrescentar também algum ponto que é recorrente nas tuas conversas com o mercado relacionado aí ao tema?
Bom, felizmente, eu converso com muita gente, né? E mais Com certeza. felizmente ainda, eu aprendo com muita gente, né? O que eu tenho percebido no contato com as lideranças que nas discussões de tecnologia é que há uma coincidência de aflições, sabe? É, os pontos que todos discutem são mais ou menos os mesmos, né? Uma das referências é que há uma resistência muito grande à mudança ainda no ambiente hospitalar, que é muito clássico, muito tradicional, né? Eu tenho sistematicamente colocado assim que nós, quando a gente resiste à questão da tecnologia dentro das instituições de saúde, nós prejudicamos enormemente a sociedade, né? O Jeff falou isso, se ninguém quer voltar para a fila do banco, ninguém quer usar cheque, ninguém quer ir para o ponto de táxi para pegar o transporte, todo mundo se beneficia enormemente da tecnologia. A pergunta é a seguinte, por que então que a gente continua insistindo de trazer as pessoas para marcar consulta no hospital, para buscar resultado de exame, para ir no hospital para marcar cirurgia, não é? Assim, nós obrigamos as pessoas ainda a irem até os hospitais, especialmente, ou aos postos de saúde, para fazer as coisas mais básicas do mundo que nós não aceitamos mais fazer na nossa vida. É preciso que ter uma autoconsciência a respeito disso, sabe? E se libertar disso. Há uma reclamação generalizada de que nós, o governo, especialmente, poderia abrir linhas de crédito, né, com algum juro subsidiado, né, ou com prazo de pagamento ampliado, para que as instituições realmente pudessem adquirir a infraestrutura necessária, né? Só para você ter uma ideia, esse ano as emendas parlamentares para a área da saúde vão ser na ordem de 26,5 bilhões, né? Se a gente realmente tem uma política de transformação digital, pelo menos uma parte dessa poderia ser obrigatoriamente destinada, né, para aquisição de infraestrutura, porque não dá para exigir que todo mundo tenha as mesmas condições, né? Então, essas desigualdades das instituições em determinadas regiões, o pessoal reclama muito que muitos gostam, mas não se sentem, né, em condições de fazer esse tipo de investimento, né? Então, esse é um ponto importante. A outra eles entendem que é fundamental o engajamento do paciente nesse processo, e que também não há, né, grandes iniciativas, especialmente na área de comunicação e apelo para a sociedade para que elas se engajem, né, efetivamente nas questões tecnológicas, no uso da tecnologia, e isso também termina criando uma enorme desigualdade entre aqueles que usam muito, né, e aqueles que sabem praticamente nada. Então, tem muita gente que também estabelece processos tecnológicos e as pessoas que usam não conseguem, né, tirar dali o proveito necessário, né? Há uma posição muito clara em relação às dificuldades, mas à necessidade de nós capacitarmos, treinarmos pessoas, né? Não dá para simplesmente colocar a tecnologia, as pessoas precisam ser treinadas, né, para usar e tirar dali o maior proveito. Há uma burocracia excessiva, né, que, de alguma forma, a burocracia excessiva ela gera o quê? Ela gera apego. Ela gera apego por quê? Porque ela gera poder para quem domina aquela tecnologia. Então, há um apego muito grande e toda vez que a tecnologia entra, ela vai romper com esse poder, porque a sua essência é a facilidade de quem usa e do cliente, né? Então, é preciso romper com isso, e há um ponto assim, muito importante que é citado, é a questão de que a tecnologia precisa auxiliar e avançar no apoio à decisão clínica, tá? Isso é fundamental que aconteça. Então, esses são os pontos aí. Uma coisa pode ser que eu tenho visto também é que algumas pessoas reclamam que ainda existem algumas lacunas regulatórias, tá, para o uso de tecnologia. Por exemplo, uma das questões envolve a interoperabilidade e a governança de dados, né? Assim, qual que é mesmo os padrões nacionais que são obrigatórios
de interoperabilidade. Ou todo mundo vai abrir tudo, né? Sabe? Então, essas Exato. coisas ainda precisam ser definidas, né? Se Sim. discute a criação de uma entidade nacional de governança de dados em saúde, né? Estabelecendo todas as linhas do compartilhamento seguro e ético dos dados das instituições, porque essa é uma questão muito delicada, é preciso que a gente tenha uma posição. A questão de ter uma legislação que estabeleça o prontuário eletrônico único, tá? Que todo mundo fala, mas na verdade a gente não tem. Boa parte das instituições não tem interoperabilidade nem dentro da própria instituição. Tá? O bloco cirúrgico não conversa com a unidade de internação não conversa com a área de imagem, não conversa com a emergência. Então, essas coisas todas, né, são fundamentais que a gente rediscuta. A questão da regulação da telemedicina, ela tem um nível de regulação, mas tem algumas coisas que são específicas, por exemplo, cirurgias robóticas à distância. Isso não está legislado. A questão da telesaúde mental precisa também. Então, ainda tem alguns focos, né, de regulação que seriam necessários. Até mesmo a própria lei, a LGPD, também precisaria de alguns pontos aí que ainda precisaríamos, né? E fundamentalmente, a questão do financiamento e dos incentivos fiscais, que nós poderíamos ter uma política muito clara disso para beneficiar as instituições de saúde, para que elas tivessem realmente acesso aos recursos que permitam ter a infraestrutura que é fundamental para que tudo isso aconteça. Esses são os pontos aí que eu vejo, né, mais discutidos aí. Não, perfeito, Alceu. E a Graziele Scofano falou aqui no chat também, dentro da fala, né, da tua fala, que o nosso maior desafio também é cultural, né? Que as empresas às vezes possuem os recursos, a infra, mas a gente Sem não dúvida. consegue conectar, né? Então, é um outro super desafio. Aí, Eu chamo, voltando um eu pouquinho... chamo, Oh, desculpa. eu chamo isso de cenário alienado. É aquele que tem condições, compra a tecnologia, né, mas não consegue engajar a sua instituição numa grande estratégia de negócio e nem as suas pessoas, né? Esse aí é o alienado. E nós temos muito, né, Alceu? Muitos. Muitos no mercado. A gente já falou um pouquinho de IA hoje aqui no nosso webinar, mas eu vou trazer o tema novamente e vou perguntar para o Andrei, falando de IA, né, de Big Data. Andrei, qual é o papel dessas inovações para a personalização do atendimento ao paciente? Em que ponto estamos atualmente e o que ainda falta para tornar isso uma realidade e uma prática comum? Quando a gente fala em inteligência artificial, né, eu só queria fazer uma ponte com isso que o Alceu colocou. Eu estive na China no início desse ano, visitando algumas instituições lá, entendendo um pouco mais do ecossistema deles. E quando a gente olha a China, na realidade, no ano passado eles já tinham nos falado, e esse ano eles reforçaram, que a China vai ser 100% digital na saúde até 2030. E eu não tenho dúvida nenhuma, porque, né, a China, quando diz que vai fazer alguma coisa, ela faz, né? Certeza. E vai disso que o seu colocou e que você colocou, né, Patrícia, que as barreiras que nós criamos enquanto pessoas, né, para não querer que as tecnologias evoluam, ou que o ecossistema evolua, ou que os modelos evoluam. Trazendo isso para a nossa realidade, o que a gente vê em relação à inteligência artificial? Não temos dúvida de quanto a inteligência artificial, né, e a análise de dados de uma forma segura pode gerar, principalmente nessa personalização do atendimento da saúde, né? A gente já vê, tem dados aí recentes, né, por exemplo, a própria Abrange tem um dado que fala que 30% das internações de crônicos reduziram o uso de inteligência artificial para monitorar diabetes, hipertensão e outras doenças de crônicos. Então, a gente vê uma série de números aí, né? A gente pode trazer várias informações do mercado, mas a gente vê efetivamente a inteligência artificial apoiando nesse ponto. Qual é o grande desafio e qual é o grande ponto? O que falta, né? Falta, primeiro, a gente ter dados seguros, né? O que eu falo com dados seguros? Não tem a ver com segurança da informação. Quem tem cachorro aqui sabe do que eu vou falar agora, o exemplo que eu sempre uso. A pelagem do seu cachorro depende da ração que você dá para ele, né? Quem tem cachorro sabe disso. Se você der uma ração boa, o pelo vai ser bom. Se ele não der uma ração boa, o pelo não vai ser bom.
É assim que funciona com os cachorros, com as pessoas e com as inteligências artificiais. É mais ou menos isso. Certeza. Então, Tem uns que o se pelo cai, né, André? exatamente, exatamente. Então, assim, não adianta a gente querer ter um pelo bom se a gente dá uma comida ruim. Então, antes de a gente ter o preconceito de que as tecnologias e as inovações e as IAs devaneiam, a gente precisa entender que alimento a gente está dando para ele, né? Que alimento a gente está efetivamente trazendo para essa inteligência. E aí vem o ponto do dado, porque inteligência artificial sem dado não serve de nada, né? Não adianta a gente ver muita startup, né, no mundo inteiro lançando inteligência. Eu vou aqui fazer uma inteligência de diagnóstico. Tá, tudo bem, com que dado? Né? Não vale dado genérico. Vou dar um exemplo para vocês. Voltando um pouquinho para a China, eu visitei uma empresa chamada HY, que tem hoje 75% da saúde, dos planos de saúde da China. O plano de saúde público da China é gerenciado pela HY. E ela tem lá todos os dados de diagnóstico para fazer laudos de imagens, tá, enfim, com inteligência artificial. O quanto isso serve para o Brasil? Né? É uma boa pergunta. Se a gente for olhar a questão fisiológica do chinês, é diferente da questão fisiológica do brasileiro. É diferente. Né? Então, algumas coisas servem, outras coisas não servem. A gente não pode utilizar algo genérico. Sim. Né? Lembra da ração genérica de novo. Né? Se eu for dar uma ração genérica, se eu for dar o resto de comida para o cachorro, a gente sabe o que vai acontecer. Então, aqui nós precisamos de dados que sejam dados reais, dados de situações reais, né? Não vale usar o chat GPT, gente. A gente usa em várias situações, tal, enfim, para estruturar a inteligência, o machine learning, mas o dado não pode ser o dado do chat GPT. Né? Isso a gente precisa ter muito cuidado. O dado precisa ser o dado de uma base confiável. E voltando um pouco para esse negócio do dado, né? E Alceu colocou isso de uma forma muito clara, que é a questão das políticas em torno do uso de dados. A gente precisa desmistificar de quem é o dado. Né? O dado é do paciente. O dado é nosso enquanto paciente. Né? Eu tenho todo o direito de ter acesso ao meu dado. E se a gente começa a ter essa visão de que o dado é o paciente, o dado é do paciente, né? E o paciente é o centro, né? Voltando lá no início da conversa da Alceu, é o centro dessa relação, ele é a chave para quebrar a interoperabilidade. Né? Não é nenhuma instituição, não é nenhuma empresa, não é nenhum órgão público, é o paciente. Então, o empoderamento do paciente em entender que o dado é dele e que, de forma anonimizada, ele vai emprestar o que não serve para ele, não é que não serve, mas assim, ó, o que não faz diferença, né, para ele, porque não vai abrir dados sensíveis dele para poder melhorar a performance das inteligências, é o que vai fazer o negócio todo funcionar, certo? Então, eu acho que falta, sim, ainda muitas políticas, como o senhor colocou. Né? Falta a gente ter um plano de governança de dados, né? De como a gente vai tratar a governança de dados, de como a inteligência, e isso a gente tem visto instituições muito sérias, como a própria Anvisa, regulando, né, o uso de inteligência de dados na saúde, o que é muito importante para que a gente tenha realmente um caminho aí, seguro de uso desses dados, mas o processamento desses dados encontra uma barreira que nós precisamos transcender, né? Que é o custo dessas tecnologias. E quando a gente olha, eu falava sobre isso com uma grande Big Tech, com o Sim Maior, uma grande Big Tech, ele dizia, André, isso vai revolucionar, aqui é a inteligência artificial com os dados e tal, enfim, eu fiz a pergunta para ele, disse, olha, quanto custa? Né? E ele disse para mim, não, assim, por que isso é relevante? Porque as tecnologias, seja qualquer tecnologia, não é só inteligência artificial, vamos pensar aqui em VR, né? Em tecnologia de realidade aumentada e realidade virtual, né? Nessas tecnologias mais imersivas. Quanto custa um setup de uma inteligência imersiva, né? De uma tecnologia imersiva? Então, se elas não forem simples de implementar, elas não forem acessíveis e elas não forem baratas, a gente não vai conseguir implementar, seja aqui ou seja em qualquer lugar do planeta. Né? Então, esse tem sido o grande desafio, Patrícia, quando a gente fala no uso das tecnologias, a liderança, o conhecimento e o como transformar essas tecnologias em tecnologias acessíveis. A gente tem feito alguns caminhos, como o Paulo falou, ele deu
um spoiler aqui, eu só vou aumentar o spoiler, eu não vou abrir nada, né? Mas nas próximas semanas a gente vai ter aí um grande lançamento nesse ponto, né? E a gente estudou muito para poder chegar em uma tecnologia que pudesse trazer essas vantagens para os nossos clientes, né? E para o mercado de saúde como um todo, sem esse peso do custo e sem esse peso da dificuldade de uso. Eu sempre digo assim, o WhatsApp, minha avó já é falecida, mas minha mãe já tem uma idade avançada, e ela usa o WhatsApp como se ela estivesse usando a calculadora ou qualquer outra coisa na rotina, a panela dela, ou enfim, qualquer coisa. Então é muito fácil de usar. Se eu Sim. tenho que explicar a tecnologia, né, ela não serve. Então, é nesse ponto que a gente precisa trabalhar. E a liderança não vai só em a gente treinar as pessoas, vai a gente criar tecnologias que entrem na rotina, na vida das pessoas e que auxiliem elas como assistentes realmente de conhecimento. Perfeito, Andrei. Só trazendo assim para o mercado, né? A gente na área comercial, de mercado e cliente, a gente visita muito aí clientes e não clientes, né? E às vezes eu peguei um caso aí há umas 2 semanas atrás que o gestor perguntou: o que que vocês estão trabalhando aí de inteligência artificial, né? Porque participa de muito evento, enfim. Aí comentei com ele que a gente ia fazer um lançamento, enfim, um pouquinho mais para frente. E aí, mas eu já conhecia um pouquinho o hospital. Eu falei, mas aqui eles trabalham com prescrição ainda, não tem nenhum prontuário eletrônico implantado, né? Então o pessoal já quer saber o que que o mercado está fazendo em relação a IA, como é que estão trabalhando, mas muitas vezes, como o Alceu falou, os setores nem são integrados. Então, como é que a gente vai trabalhar, né, com IA, sendo que a gente não tem uma instituição totalmente integrada, os processos fluidos, o dado, né, concreto ali. Então, vamos aplicar IA nesse modelo. Então, acho que a gente tem que dar alguns passos atrás, né, algumas instituições, trabalhar bastante a estrutura do dado para depois a gente pensar em trabalhar com IA, né? Mas perfeito, Andrei. Bom, pessoal, nós estamos aí nos encaminhando para o final dessa conversa, mas antes eu tenho uma última pergunta. A gente sabe, né, que embora sejam tecnologias que estão super em alta, ainda não é uma realidade de muitas instituições, como eu comentei. Eu, por exemplo, né, viajo muito aí o Brasil e eu já visitei muito hospital que nem prontuário eletrônico tem, e a gente está finalizando aí 2024, indo para 2025, imagino um hospital não ter prontuário eletrônico ainda, né? Então eu queria saber do Jefferson, né, com a visão dele de mercado, visão de ponta, como tu enxerga, Jefferson, a adoção e a procura por essas inovações? Bom, Patrícia, bom, a gente roda bastante aí os hospitais, né, Patrícia? A Patrícia roda bastante na região dela, eu rodo bastante o Brasil inteiro, a gente conversa com diversas pessoas. Eu diria que o momento para a área da saúde é o momento da necessidade de adoção de tecnologias, né? Cada vez mais os hospitais, até por uma questão de competitividade diferencial, eles vão ter que partir para esse modelo. Não é uma questão de se vai fazer, é quando vai fazer. O fato é que precisa ser feito. Mas, para que tudo isso aconteça, Patrícia, eu acho que todo mundo precisa repensar um pouco a aplicação de tecnologia, sabe? Talvez algumas instituições precisam até dar um passo para trás para conseguir dar outros para frente. O Alceu comentou, né, Alceu, sobre a interoperabilidade, que tem instituições que nem dentro de casa elas têm, mas elas querem discutir o para fora, né? Pô, e isso é impressionante, assim, ó. Gente, é surreal entrar num hospital hoje, e você não conseguir ter um aplicativo para agendar uma consulta tua, né? É surreal tu conversar com um hospital e tu ouvir que o cara tem 12% de taxa de glosa ou que tem centenas e centenas de pessoas para poder processar um faturamento como a gente tem visto, né? Desperdícios na área de suprimentos absurdos, né? Com devoluções que não são feitas e assim por diante. Gente, é uma perda de dinheiro absurda. Então, assim, eu vejo, a gente vai para os eventos, né? E eu fiz essa provocação no último evento que nós estávamos. Só esse ano nós patrocinamos e participamos de mais de 40 eventos na área da saúde. E é legal que a gente vê todo mundo indo para lá, vê um monte de palestra, inovação, novidade, mas quando tu volta para a realidade, tu vê o que está sendo aplicado na prática, eu digo assim, outro dia eu estava numa conversa com o Vitor da BCIS, é provável que a gente tenha, de fato, num modelo digital, 5%
das instituições do Brasil. 5%. E onde estão as outras 95% dessas instituições, gente? Onde é que a gente vai parar com esse modelo, sabe? E aí, aquela minha provocação ali atrás. Gente, a gente precisa fazer o básico, sabe? Fica todo mundo discutindo agora da IA, que a IA vai ajudar. Gente, a IA ela funciona sobre uma base de dados que precisa estar estruturada, como o Andrei falou. Se a gente não tiver os nossos sistemas bem parametrizados, bem estruturados, com cadastros eficientes, pode plugar a IA que for, que ela não vai salvar nada, né? Mas a gente não está fazendo o básico bem feito. A gente conversa isso com o time da ABCs lá e todo mundo fala isso. Está precisando fazer o básico. Patrícia citou o exemplo aqui, a gente roda hospitais que não tem um prontuário eletrônico. Gente, é normal em 2024 a gente estar falando de um hospital que não tem um prontuário eletrônico, ao seu? É normal um hospital que controla toda a sua área de suprimentos em planilha Excel, que controla seu financeiro em planilha Excel, né? Há cerca de uns 2 anos, e essas coisas são engraçadas, né? Há cerca de 2 anos, nós tínhamos um cliente aqui em São Paulo, obviamente eu não vou citar o nome, mas esse cliente, em dado momento da implantação lá atrás do MV, esse cliente customizou o produto do MV em algo como 12 mil horas, né? E ele pagou pelo desenvolvimento de 12 mil horas. E no momento que nós fomos fazer a migração, uma das grandes preocupações do executivo era, poxa, o que que a gente vai fazer com aquele monte de customização que a gente fez, né? Porque vocês não vão levar para a nova versão do produto, porque era específico nosso. E aí nós fomos fazer um levantamento com o hospital e nós descobrimos que das 12 mil horas que ele pagou para customizar, usadas eram 1.200, as outras 11 mil já não eram usadas mais, né? Então eu tô provocando isso porque todo dia a gente tem, né, Andrei, uma série de pedidos para customizar o nosso software, os nossos softwares, as nossas plataformas, e a pergunta é: será que é preciso? Será que a gente não consegue colocar o que tem da forma que é? Se fosse assim, gente, Unimed Sorocaba, Unimed Campos e Nova Saúde não seriam hospitais digitais. Como é que eles são hospitais digitais com os produtos padrões que nós temos? Então, isso é sinal de que dá para fazer. Será que toda hora a gente precisa ter uma particularidade ou um grande diferencial que eu preciso, de fato, customizar uma solução para botá-la em operação? Então, eu acho que a gente precisa repensar a forma como nós implementamos as tecnologias para poder chegar no nível de maturidade. Um dia teve um cliente que me perguntou assim: poxa, Jefferson, por que vocês colocam tudo que é inovação lá em Sorocaba, por exemplo? Eu disse assim, ó, é simples. Eu dou a inovação para o cara, ele vai lá e aplica. E ele não fica me questionando se ele está certo ou está errado. Ele vai lá e aplica, né? E um belo dia ele descobre que está todo mundo usando, né? Do jeito que a gente concebeu a tecnologia. E a gente tem instituições que às vezes a gente bota uma tecnologia na mão dela e ela começa a questionar que devia dobrar para a direita, ou devia ter a logomarca no canto esquerdo, ou a fonte devia ser em negrito ou azul. Gente, não pode ser assim, sabe? A gente precisa usar o que tem, da melhor forma que tem, e a gente precisa mudar os processos às vezes. Às vezes a gente tem medo de mudar os processos, a gente prefere pagar para mudar a tecnologia do que encarar as pessoas e mudar o processo. O Alceu Perfeito. tem uma fala dentro da MV que eu acho muito legal, né? A gente às vezes trabalha sobre o aspecto do mínimo local, né, que é um setor específico. E às vezes um setor específico ele mata o máximo global que é a instituição, né, Alceu? Então, assim, ó, nós precisamos olhar o que é melhor para a instituição, não é o que é melhor para uma área, sabe? Porque não adianta uma área ter centenas de controles e o restante do hospital todo ter um descontrole absurdo, né? Nós precisamos que toda instituição tenha controle. E para isso a gente precisa entender a necessidade dessa integração plena, né? E para isso, às vezes, vão ter que ter funcionalidades que em um lado tem mais recursos e outros têm menos recursos. Isso faz parte do jogo, né? E a gente tem que se adaptar a isso. Então, Patrícia, eu acho que a gente tem muito para fazer na área da saúde, né? Eu acho que as instituições precisam repensar em fazer o básico bem feito, porque tem muita instituição que não está fazendo o básico bem feito, mas está querendo discutir robô, IA e uma série de outras coisas que na prática não vai resolver o problema. Ele vai remediar um pedaço do problema, mas ele não vai resolver. Então, minha provocação aqui para a gente dar um salto na transformação digital é retornar para dentro de casa, olhar o que a gente tem e aplicar. O nosso case da Inova Saúde em São Paulo, de 3 hospitais públicos,
ele não tem nenhuma customização no software da MV. Nenhuma. Eu desafio aqui, nós temos aqui alguns clientes, provavelmente a maioria dos nossos clientes, por exemplo, não usam o nosso módulo de central de esterilização. Vou dar um exemplo. Se vocês forem na Inova Saúde, eles controlam toda a central de esterilização via o sistema da MV, sem nenhuma customização no sistema, e atendem os KPIs que são postos em contrato pelo Estado. O que será que eles fizeram de diferente? Eles mudaram o processo, adequaram os processos para usar o que a tecnologia tinha de melhor no conceito integrado para o todo, né, preservando o máximo global, como o Alceu diz, que é a instituição, e não um setor isolado. Então, gente, voltar para dentro de casa e fazer o básico bem feito é o passo inicial para que a gente possa ter uma transformação digital na saúde. Essa é a minha recomendação. Perfeito, Jefferson. Fazer o básico bem feito realmente é o pontapé. Bom, pessoal, infelizmente a gente avançou um pouquinho no tempo, a gente vai ter que encerrar, então a gente não vai poder responder as perguntas aí do chat, mas a gravação será enviada para o e-mail de todos que se cadastraram para assistir esse webinar. Depois a gente pode entrar em contato com vocês, responder as perguntas. A gente vai deixar o contato aqui do nosso time de marketing, tá bom? Então, queria agradecer. Muito obrigada, queridos chefes. Tivemos uma troca riquíssima de conhecimento hoje. Para mim, foi uma super honra ter mediado o último evento digital do ano com esse público. O meu muito obrigada a todos que ficaram com a gente até aqui. E eu vou deixar o Alceu, o Andrei e o Jefferson se despedirem. Eu vou ser rápido, mas eu preciso colocar 4 coisas Por diferentes, favor. né, para me despedir aqui. O primeiro é só uma pergunta, né, para quem é gestor de instituição de saúde. Por quanto tempo vocês acham que a instituição de vocês vai aguentar com a tecnologia que vocês têm hoje? E não é para responder. A segunda, eu li um artigo genial falando sobre inteligência artificial, né? E esse artigo classificava as pessoas, eles estão chamando, essa é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, os centauros. Os centauros são as pessoas que usam o ChatGPT, por exemplo, e dividem o seu conhecimento com o conhecimento que eles captam no ChatGPT e criam uma terceira interpretação. É um bom uso. Esses são chamados centauros. 14% das pessoas que usam ChatGPT são centauros. Tem uma boa forma de usar. 59% integram as respostas ao seu ambiente de trabalho. São chamados ciborgues. 59% das pessoas que usam ChatGPT são ciborgues. E o mais fantástico é que tem um grupo chamado Self Automator, que 27% das pessoas usam o ChatGPT, não pensam e delegam inteiramente o que fazem à resposta do ChatGPT. É interessante porque assim, a gente precisa entender que quem ensina as máquinas somos nós. Se nós ficarmos só usando o que a máquina responde, nós vamos andar em círculo, né? A gente precisa entender que nós, independentemente de tecnologia, né, nós precisamos continuar a ser criativos. Eu quero parabenizar a fala do Andrei e do Gerson, achei genial. É isso, sabe? A tecnologia, ela é um meio, ela tem que trabalhar para nós. Não dá para nos substituirmos por tecnologia. A princípio, ela não vai substituir ninguém, tá? A não ser os ruins de serviço. Esses, provavelmente, sim, né? Ah, eu quero finalizar dizendo o seguinte: nós precisamos de um sistema unificado e interoperável, sabe? Essa é o nosso grande horizonte, né? E que tenha um prontuário eletrônico nacional. Aí a gente vai começar a falar de coisa séria mesmo, né? E no longo prazo, o que nós queremos, né, e o que nós na MV vamos trabalhar fortemente, o que a gente quer é isso, nós queremos reduzir desigualdades sociais, né? Aliás, o propósito da MV é empoderar a sociedade para cuidar da sua saúde, né? Nós usamos tecnologia para isso, mas esse é o nosso propósito.
Então, nós queremos reduzir as desigualdades sociais, nós queremos aumentar a expectativa de vida com o apoio da tecnologia, nós queremos empoderar os pacientes e a sociedade de uma forma geral, e nós queremos que as nossas instituições, usando tecnologia, tenham sustentabilidade econômica e financeira. E para encerrar, Jefferson, eu sempre tive um sonho na vida que eu queria ser médico. Hoje eu sou um médico do jeito que eu Oi. consegui e frustrado ainda. Então, toda vez que eu sei que alguém se formou em medicina, e particularmente sendo a tua filha, né, eu fico emocionado e, de alguma forma, eu sempre viajo no meu sonho, no sonho das pessoas que quiseram ser médicos ou médicas, né? E conseguiram realizar esse sonho, né? Que ela tenha sempre a competência necessária, né, para exercer uma atividade tão nobre e tão social e tão necessária no mundo, mas estamos falando aqui do nosso país. Parabéns, Zé Jeff, um abraço especial para ti. Obrigado, E Alceu. obrigado pela presença de todos aí. Obrigado, pessoal, pela presença. O Alceu, é sempre muito difícil falar depois do Alceu, né? Porque ele rouba metade das coisas que a gente vai falar, né? Mas está tudo certo. Então, agradecendo aí, eu queria deixar só uma mensagem, assim, a tecnologia, ela é parceira da gente, para não falar amiga, né? Mas ela é parceira da gente, ela está para nos ajudar, não para tirar qualquer posição que a gente tenha. Se nós começarmos a entender por aí, fica mais fácil de a gente aceitar as tecnologias, de a gente aceitar a digitalização, de a gente aceitar a inteligência, e essa não é a primeira e não vai ser a última revolução que a gente vai ter, né? Que é a revolução do conhecimento nesse momento, não, pode ter certeza que vão surgir outras, né? E a gente precisa, enquanto seres humanos adaptáveis, né? Super adaptáveis, se moldar para utilizar da melhor forma possível. É muito bom aí as analogias, eu não conhecia o negócio do ciborgue, do centauro e das outras coisas, Vou te mandar o artigo. outras figuras mitológicas aí. Mas tá certo, pessoal. Muito obrigado, Patrícia. Parabéns pela condução. Muito obrigado. Obrigada, Andrei. Jefferson. Bom, primeiro, parabenizar a Patrícia aí pela condução do evento. Muito boa, Patrícia. Agradecer aos nossos parceiros aqui de debate, ao seu, Paulo, ao Andrei. Agradecer a todos que estão presentes. Ao seu, né, na minha infância, eu tinha dois sonhos de vida, três sonhos possíveis de vida. Um era ser médico, eu falava quando pequeno. A outra era ser piloto de avião. E, por fim, era ser jogador de futebol. Aqui eu cheguei mais próximo foi ser jogador de futebol, que eu cheguei a treinar, inclusive no Fluminense, Olha, mas por questões do destino, por coisas com meu pai, eu acabei não conseguindo seguir a carreira futebolística. Recentemente eu acabei numa ação futebolística quebrando a perna, né? Mas isso só acontece com os grandes jogadores, né, Marcelo? Mas dentro desses três sonhos, né, eu acabei drivando a minha vida para outra linha e há 20 anos eu estou aqui no segmento da saúde. E sem nenhuma influência, as minhas duas filhas, né, designaram para a linha da saúde, né? A minha filha mais velha, Beatriz, há 2 anos se formou em nutrição, né? Hoje está fazendo pesquisa e já fez doutorado, né? E a Vitória ontem, minha filha mais nova, se formou em medicina, talvez de certa forma aí realizando um pedaço do meu sonho de vida, né? Então é um grande orgulho poder viver e proporcionar esse momento. E aí eu tenho certeza que eu passo a ter mais um agente homologador das tecnologias para ajudar a implementar elas no segmento da saúde, né? A Vitória já é bastante engajada em olhar as tecnologias e nos ajudar. E para finalizar, gente, assim, eu diria que no final do dia, a gente precisa implementar a tecnologia, a gente precisa cuidar de saúde, né? A gente precisa cuidar da vida das pessoas, mas a gente precisa lembrar que as instituições precisam ter os seus resultados financeiros, afinal de contas, sem dinheiro não tem saúde, né, Alceu? Então, a gente precisa trabalhar as tecnologias para poder também gerar os resultados que as instituições precisam para gerar uma melhor qualidade de vida, né? Às vezes, a gente conversa com algumas pessoas, elas gostam de fugir um pouco desse tema do lado financeiro, né? Porque tem sempre aquele velho jargão de que, pô, a gente lida com vidas.
Mas não tem lidar com vida se não tiver grana na mesa, se não tiver sustentabilidade financeira para fazer, porque afinal de contas a saúde custa, né? E a gente precisa ajudar na sustentabilidade. Então, eu acho que é um grande desafio que a gente tem pela frente. A MV está focada nisso, em ajudar as instituições de saúde. Nosso time está sempre à disposição. Então, a todos que participaram, meu muito obrigado. E a gente coloca todo o time da MV à disposição para debater sobre esse tema e, quem sabe, a gente conseguir avançar nas instituições aqui presentes e nas que não estão. Muito obrigado a todos. Show, Jefferson. Novamente, parabéns aí, super parabéns pela filhota. Bom, pessoal, lembrando que daqui a pouco, às 11 horas, teremos mais uma mesa com esse tema: pessoas, processos e tecnologia. A importância de um olhar 360 nas instituições de saúde. Eu, particularmente, sou fã dessa pauta. O link será enviado para os seus e-mails, então fiquem de olho. Estamos encerrando. Novamente, foi um prazer estar com vocês aqui e até a próxima. Valeu, Patrícia. Bom Parabéns dia a pela todos. condução aí. Obrigado, pessoal. Obrigada, Um gente. abraço. Valeu, Tchau. Paty. Tchau, tchau.